Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E este é mais um Conversando com o Rotary Glória Teresópolis. Há algum tempo, entrevistei meu ex-aluno do Centro de Ensino Médio Pastor Domes, Unidade Higienópolis, Felipe Flesch, sobre a paternidade atípica, uma vez que sua filha Duda é portadora da síndrome NGLY1. Durante a nossa conversa, ele teceu muitos elogios a uma médica que os tem auxiliado muito e me disse, inclusive, que ela fazia parte da Casa dos Raros. Qual não foi minha surpresa ao, ouvindo o nome dela, constatar que também ela havia sido minha aluna há bem mais tempo, nos anos 80, no Colégio Israelita Brasileiro. E é justamente com ela, a doutora Carolina Fischinger de Souza, que vou conversar hoje. A doutora Carolina é médica geneticista, graduada em medicina pela URGS, mestre em genética e biologia molecular e doutora em ciências pelo programa de pós-graduação de genética e biologia molecular da URGS. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, é médica geneticista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenadora do Serviço de Informação sobre Erros Inatos de Metabolismo, docente do programa de pós-graduação da URGS em Saúde da Criança e do Adolescente. Foi nomeada presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos de Metabolismo para o biênio 2025-2026. Bem-vinda, doutora Carolina. Olá, Suzana, tudo bom? Para mim é uma honra e um prazer estar aqui hoje com você, minha professora, né? Tudo que a gente aprende na escola, a gente carrega como um legado para a vida, né? E todo o meu período dentro do Colégio Israelita foi um período indescritível e meus melhores amigos ainda são aqueles conquistados dentro da escola, amigos verdadeiros, amigos irmãos, e estávamos aqui conversando nos bastidores, né, que nós ainda temos todo esse contato aí com a turma. Eu acho que isso, na época em que os celulares não existiam, que a gente brincava no pátio, que a gente brincava de polícia e ladrão, e a brincadeira de polícia e ladrão era bem saudável, que o bullying era uma brincadeira divertida quase, né? Eu acho que a educação nesse passar dos anos aí deve modificar um pouquinho o perfil do futuro, né? Eu tenho visto até algumas reportagens mais recentes falando que as amizades estão ficando mais escassas, né? E veja, né? A gente tem um histórico aí de amizades que perduraram para o resto da vida, né? Amigos do colégio hoje são padrinhos dos meus filhos, e eu sou madrinha de filhos de colegas meus do colégio israelita. Eu adoro isso, né? E a gente compartilha bastante conhecimento. Mas hoje nós vamos falar de doença rara, né? A história é um pouquinho Isso. diferente, né? Mas Então, essas amizades que a gente guarda do colégio, eu acho que isso é fantástico, é algo que não tem preço. não Que tem. bom que Não. vocês continuam, né, resguardando o que construíram há tanto tempo. Mas Isso. posso te chamar de Carolina, né, em vez de doutora. Pode, claro, com certeza. Então, Carolina, o que faz uma médica geneticista? Então, o médico geneticista é aquele médico que se dedica, né, como qualquer outra especialidade dentro da medicina, ela é uma especialidade clínica, né, não é uma especialidade nem cirúrgica, nem de laboratório, né, que se dedica a atender pacientes, pessoas, né, que têm condições hereditárias, malformações congênitas, história de alguma condição genética na família, seja de aparecimento na infância, de aparecimento na vida adulta, atende casais aparentados, consanguíneos ou que tiveram perdas gestacionais, atende crianças com deficiências
intelectuais, distúrbios de desenvolvimento, em que a gente precisa estabelecer um processo de diagnóstico, né, para definir como que a gente vai dar o segmento do cuidado desse indivíduo, o aconselhamento genético, né, que é um processo da consulta do geneticista, de exclusividade do geneticista, que é informar sobre qual é a condição que afeta aquele indivíduo, como é que ela foi herdada, qual é o risco dela voltar a acontecer naquela família, qual é o impacto daquela condição ao longo da vida daquela pessoa e daquela família. Opa, Tivemos aqui um probleminha técnico, mas isso. vamos continuar Seguimos. daqui. Que parte que eu parei, Suzana? Tu estavas falando dos aconselhamentos para as famílias Ah, sobre isso. Tá, então não faz muito que caímos, já isso. voltamos, então. Então, assim, a questão do aconselhamento genético, que informa sobre os riscos, né, de uma condição recorrer naquela família, voltar a acontecer. E o câncer, né, o câncer hereditário, né, a gente tem essas áreas novas de dentro da genética, os cânceres familiares, né, o geneticista também trata disso, né, de calcular o risco de uma família ter câncer e quais são as condutas que a gente deve tomar. Da neurogenética também, que é a neurogenética é a parte das doenças de manifestação da vida adulta, né? Doenças neurodegenerativas que podem afetar o adulto. Então, a genética hoje ela tem uma amplitude muito grande de áreas, né? E ela está inserida em toda parte da medicina. Então, tem a cardiogenética, né? A parte das doenças cardíacas de causa genética, tem a parte da nefrogenética, as doenças renais, né? Então, hoje a genética ela está inserida dentro do âmbito da medicina de uma forma geral, né? Porque tudo que aquilo que não é ambiental é genético, né? É bem amplo o campo, né? Muito E, amplo, muito amplo. e o que Uhum. que são erros inatos de metabolismo? Perfeito. Isso, dentro das doenças genéticas, das condições genéticas, né? 10% delas, são erros inatos do metabolismo. A gente pode chamar de doenças do metabolismo. Tudo que é processado pelas nossas células, ela passa por um processo de transformação constante. Para isso existe um substrato, uma enzima e um determinado produto, tá? Quando a gente tem a falta de uma determinada enzima, a gente vai ter um acúmulo de um determinado substrato e a falta de um produto. A doença pode se manifestar pelo acúmulo, por exemplo, né? A gente conhece uma doença do teste do pezinho, que é a fenilcetonúria, que acumula um aminoácido, o aminoácido fenilalanina, e esse aminoácido causa intoxicação cerebral. Mas a gente pode ter uma doença que falta uma vitamina, por exemplo, pode ser um processamento da vitamina B, e a gente tem que repor aquela vitamina. E esse processo todo ele é genético, tá? Às vezes eu explico para o paciente, é como quando a gente vai fazer um bolo. Para fazer o bolo, eu preciso dos ingredientes e do fermento, né? Então, uma enzima é como se fosse um fermento. Se eu não botar o fermento no bolo, o bolo vai abatumar, né? Então, é um erro. Só que ali foi um erro da gente não colocar. Quando a gente fala dentro da nossa célula, quando falta um ingrediente, né? Ou tá, a gente botou um ingrediente a mais, ou geneticamente tem esse ingrediente a mais por uma falha genética, a gente vai ter um erro que vai levar
a uma condição clínica, que pode ser de nascença, ela pode aparecer um pouco depois, aí depende, pode ser uma condição clínica que não permite que a pessoa come frutas, por exemplo. Se ela come fruta, ela pode ter uma convulsão, ela pode ter uma hipoglicemia. Tem doenças que ela não pode comer proteína, tem doenças que ela tem que comer alguns determinados alimentos bem específicos de tanto em tanto tempo. Então, os eusinatos é um grupo grande, são cerca de 1.400 doenças Meu diferentes. Deus, Sim, puxa vida. sim, uhum, Bom, eu comecei dizendo que tu eras da Casa dos Raros, né? Diretora, sim. médica da Casa dos Raros. Isso, aham, Então, o que que faz de uma doença rara? Há muitos perfeito. tipos diferentes, tu poderias nos dar algum exemplo? O conceito clássico de uma doença rara, Suzana, é um conceito mais numérico, tá? É um conceito mais pragmático, né? E é um conceito meio paradoxal, porque o conceito mesmo é uma doença que a frequência é 1 para 2.000, menor que 1 para 2.000, tá? Na população. Posso ter uma doença que a frequência dela é 1 para 50.000. Posso ter uma doença que a frequência é 1 para 200.000. Posso ter uma doença que a frequência é 1 para 1 milhão. E posso ter uma frequência que a doença é 1 para 2.000. Então, assim, se a gente for pensar individualmente, nós conhecemos cerca de 7 a 8 mil doenças raras, tá? 7 a 8 mil. Se a gente pegar todas as pessoas que têm uma doença rara, né? Todas as doenças raras e as pessoas afetadas com doença rara, a gente tem no Brasil hoje cerca de 13 milhões de indivíduos afetados por uma condição rara. Então, ele é, como eu digo, né? É raro, mas não tanto, né? Sim, E o mais importante, assim, que um paciente com uma pessoa com uma doença rara, primeiro, ela passa por uma jornada muito extensa de descoberta, de busca de diagnóstico. Porque doença rara não é ensinado. O que é ensinado é doença comum, né? Quando o pediatra vai avaliar uma criança, ele está acostumado a ouvir ouvido, garganta, a escutar o pulmão, o coração, apertar a barriga e ver se está crescendo. Bom, mas ele não é treinado a tentar descobrir pequenos sinais que podem indicar uma doença rara. Então, isso faz com que o paciente com uma doença rara muitas vezes tenha uma jornada extensa que é bastante. É um processo bastante difícil na vida do paciente. Isso porque o filho ou o próprio indivíduo tem muitos sinais e sintomas e as pessoas têm dificuldade de conseguir juntar essas informações e fazer esse diagnóstico, ou mesmo suspeitar do diagnóstico de uma doença rara. Além disso, esses 13 milhões que eu comento são de pessoas, mas tem toda a família junto, né? sim. Pai, mãe. Aí a gente tem um indivíduo afetado por uma doença rara que precisa de muita atenção. É um pai, uma mãe que sai do seu trabalho para poder cuidar de um filho. Então, isso traz uma carga e um peso bastante grande. Então, assim, conceitualmente, a frequência de 1 para 2 menor que 1 para 2.000, mas a gente tem aí um número grande de doenças raras já diagnosticadas. 80% das doenças raras são genéticas. Por isso que o geneticista é que detém o cuidado do paciente com doença rara. Ah, muito interessante. E, bom, nós falamos na Casa dos Raros. O que é essa casa, quando e por que ela foi criada e onde é que ela fica aqui em Porto Alegre? Sim, a Casa dos Raros, ela vem ocupar, assim, um espaço, né, de uma necessidade de uma atenção, ao cuidado integral do paciente com doença rara. O que que acontece? Primeiro, a doença rara, ela é desconhecida.
pela medicina, pelos profissionais da saúde, porque esse tema não é abordado nas faculdades né, nem de medicina, nem de enfermagem, nem de fono, nem de físio, nem de área nenhuma. Porque a doença rara não é o foco de uma abordagem, deveria ser, mas não é o foco. E ah, a jornada, a gente tem revisões científicas mostrando que o paciente com doença rara, ele passa por cerca de 10 a 12 profissionais especialistas antes de chegar ao diagnóstico e leva cerca de 5 a 7 anos para ter o diagnóstico após o primeiro sintoma, tá? Então, existe uma dificuldade, primeiro, do acesso ao atendimento, porque ele é escasso, porque o geneticista também, ele tem um número menor do que outros especialistas no Brasil, então ele tem dificuldade ao acesso. Quando ele acessa, os exames também são de alto custo e é necessário também um investimento nessa área. E o cuidado do paciente não é um cuidado centrado no paciente, muitas vezes é um cuidado descentralizado. Então, o paciente passa por toda essa jornada de diagnóstico. Quando ele recebe o diagnóstico, ele precisa de uma linha de cuidados, ele precisa de uma orientação e de um plano de manejo. Só que isso dentro do sistema ele fica muito perdido, né? O paciente já teve toda a carga do tempo para chegar ao diagnóstico, teve a carga do tempo para chegar ao acesso a um atendimento. E depois que ele recebe o diagnóstico, ninguém sabe cuidar desse paciente como um todo. Então, a Casa dos Raros ela vem ocupar um pouco esse espaço desse atendimento integral, um lugar em que o paciente chega, ele já tem o nome, é a casa, é minha casa, né? Ou seja, é a casa onde vão descobrir o que meu filho tem, né? É a casa onde a gente vai iniciar esse processo de diagnóstico e, e além disso, o planejamento do cuidado por uma equipe integral, por uma equipe que tem fono, psicólogo, nutricionista, assistente social, toda uma equipe que vai cuidar desse paciente ao longo do tempo. Então, a Casa dos Raros ela foi idealizada por dois sonhadores. Um deles é o Antoine Daher, que é atual presidente da Casa Hunter, que é uma ONG para pacientes com doenças raras que fica em São Paulo. O Tony, ele tem um filho com uma doença genética grave chamada Síndrome de Hunter, que é uma doença genética neurodegenerativa. E o Tony criou um projeto chamado Casa Hunter para auxiliar, né, outros pacientes com doenças raras. E o Roberto Giuliani é um cientista, né, diretor do Instituto de Genética para Todos, foi o meu mentor, é o meu mentor ainda, né? E o Roberto, ele é um visionário, né? Então juntou um pai visionário com um cientista visionário e eles captaram recursos, né, para ter a construção de um ambiente, de um prédio, de uma casa de atendimento médico, né, de atendimento multiprofissional, com o objetivo de encurtar essa jornada de diagnóstico e ter também essa visão multiprofissional lá dentro. Então, a gente tem todos os especialistas, multi, né? E, além disso, ser um pilar também para pesquisa, né? Então, é pesquisa, ensino e assistência. O pilar do ensino, o pilar da pesquisa e o pilar da assistência. Então, a Casa dos Raros se propõe justamente a esse projeto aí, ocupar um espaço necessário dentro do nosso ecossistema, como a gente usa falar agora, né? E Porto Alegre é uma cidade de inovação, né? A Casa dos Raros não tem no mundo, né? Não existe um ambiente assim, né? Então, a gente quer quer construir um trabalho ali que possa ser replicado para ter outras casas no resto do Brasil, né? Que fantástico! E ela fica onde aqui em Porto Alegre? A Casa dos Raros fica na São Manuel, Ah, tá? no Na bairro rua Rio São Branco. Manuel.
No bairro Rio Branco, exatamente, atrás ali dali do Hospital de Clínicas, né? Atualmente é uma entidade filantrópica, a gente sobrevive com doações também, é muito importante as parcerias e a doação, algumas emendas parlamentares e de uma parceria com o Estado, em que o Estado custeia, né, o atendimento de pacientes que vêm direto da regulação do próprio sistema para atendimento de pacientes que estão na fila. A fila atual do SUS para atendimento em genética é cerca de 4.000 pessoas, né? Que horror! Isto, É muita exatamente. gente, é muita É espera. muita gente. Nós temos pacientes, quando a gente começou a Casa dos Raros tem 3 anos, quando a gente começou, a gente tinha pacientes que estavam na fila há 5 anos e meio. Hum. Mas essa 5 anos e Casa dos meio. Raros é um projeto maravilhoso, né? Sim, Ter essa oportunidade, porque, como tu disseste, até no nome casa me remete a também sim. ter uma coisa de acolhimento, né? Eu não estou sozinho, né? Eu Isso, tô, muito. eu tô acolhido aqui, né? Finalmente eu Sim, cheguei aqui, né? exatamente. A gente sente muito isso e o nosso processo é mesmo de acolhimento, né? Porque os pacientes eles chegam muito desesperados, assim, ninguém me ouve, ninguém entende o que eu quero dizer, ninguém consegue coletar do meu filho, ninguém nunca foi atendido assim, então essa é a ideia, é mudar um pouquinho esse conceito, né, que já é uma tragédia, né, difícil na vida das pessoas, né? E como é que se faz? Se marca consulta na Casa dos A Raros? gente A gente tem duas formas de acesso. Uma forma é pela regulação do SUS mesmo. O paciente vai no postinho de saúde, pede a consulta na Casa dos Raros, daí ele vai ser encaminhado. E a segunda é por um processo que a gente chama de registro de interesse. Lá pelo site tem uma fichinha, né, que o paciente tem que ser encaminhado por alguém, o pediatra ou algum profissional da saúde encaminhar ele. Tá? Carolina, quando finalmente é feito o diagnóstico, como é para o médico dar esse diagnóstico para os pais? Eu imagino que seja muito difícil. É, é difícil. Nós somos treinados, né? O geneticista ele passa por todo um processo de treinamento que é a informação, como que a gente vai transmitir essa informação de uma forma clara, de um conceito que é difícil falar de DNA, falar de mutação, falar de problema de família, tudo isso é muito delicado, né? E quando a gente está falando de pessoas, de uma doença que às vezes pode ser evolutiva, né? E 80% são crianças, né? Então isso afeta, mexe muito com as pessoas e mexe muito com a gente também. Eu sou, né, humana, eu mesma já chorei muitas vezes dando diagnósticos, né? Porque a gente sente também, a gente tem que ter um pouco de firmeza na informação para que ela seja clara, mas também a gente sente como indivíduo, como ser humano, porque a gente tem que trabalhar no sentido de trazer um conhecimento mais preciso possível, mais claro, mais transparente, mas de uma forma afetiva, né? De uma forma acolhedora, né? A transmissão da informação genética do diagnóstico, ele é retido na primeira consulta em torno de 20 a 30%. Então, é necessário uma consulta, uma outra consulta, estar disponível para responder mensagens, estar disponível para baixar a angústia, né? E se mostrar que a pessoa não está sozinha, né? Às vezes a gente indica os grupos de apoio, a gente trabalha muito ali na Casa dos Raros também com as associações de pacientes, nos ajudam muito, né? Eu trabalho muito com a Atlas Biosocial, com a Daisy, que é uma paciente nossa, né? Um paciente que tem uma doença genética chamada mucopolissacaridose, que fez da história dela uma ajuda aos outros pacientes também. Então, eu acho que isso é bom, porque quando a gente tem uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, às vezes eu ligo para Daisy, Daisy, me ajuda aqui, tu tem que botar um pouquinho no teu colinho pelo teu lado, porque o meu lado é meu lado de médico, tem que botar pelo lado do paciente,
né? Então, a associação de paciente ajuda bastante hoje nesse acolhimento, né? Quando eu comecei a acompanhar, assim, pelas redes a doença da filha do Felipe, da Dudinha, Uhum, eu vi que em uhum, seguida ele se associou, criou um- uhum. uma relação com pais de outras crianças, também com as mesmas condições dela. Qual é a importância para os pais de poderem estar em contato com pais de outras crianças que possuem a mesma condição que os seus filhos? Suzana, essa é uma abordagem que é fundamental, tá? Eu sempre digo para o paciente, quando a gente faz o diagnóstico, eu vou dizer para ele o seguinte: olha, eu tenho 7 mil doenças raras para mim cuidar e estudar, né? Obviamente, não tenho conhecimento nem de um terço delas, né? Queria ter conhecimento profundo, mas a gente não tem. Às vezes os pacientes perguntam, doutora, a gente quer um especialista nessa doença. Eu disse, achou? Sou eu. Mas quantos pacientes a senhora tem? Três. Né? Quando a gente fez o diagnóstico da filha do Felipe, ah, foi o meu primeiro caso. Por acaso, mais dois pacientes apareceram com a mesma condição genética logo na sequência, naquele ano. No Brasil tem cerca de, eu acho que 15 casos, tá? No mundo não tem mais de 100 casos. Então, quando a gente fala isso para o paciente, é muito assustador, porque tu não é que nem o diabetes. Ah, você tem diabetes, qual é o tratamento? Ah, você vai comprar insulina, vai usar 2 vezes por dia, mas esse outro remédio, a lista de exames é essa, você vai acompanhar com o endocrinologista, a gente pode te dizer que se tu cuidar bem do diabetes, tu não vai ter nada, se tu não cuidar, tu vai ter isso, aí já tem uma trilha, né? Para a maioria das doenças raras, a gente não tem essa trilha. Então, o paciente fica muito perdido, ele não tem literatura sobre, não tem informação sobre a doença em português, às vezes a gente tem que passar uma informação em inglês, ele tem que entender aquilo em inglês. Então, ter a associação e se unir com outras pessoas com a mesma condição, primeiro dá aquele conforto, não estou sozinho, não estamos sozinhos. Segundo, a gente vai poder correr essa trilha mais ou menos junto com essas outras pessoas, né? E terceiro, como doença rara é uma doença de escassez de novos tratamentos, a união dos pacientes é importante para mostrar, primeiro, a incidência. Olha, não, no Brasil tem 20 pacientes. Será que vale a pena trazer um estudo para o Brasil, já que tem 20 pacientes? Então, a pressão e a força das associações é muito importante. A gente tem vários exemplos, até tem filmes, aquele filme Decisões Extremas, né? Que o pai tinha dois filhos com uma doença genética chamada doença de Pompe, e ele desenvolve, ele consegue captar recursos para desenvolver um tratamento para os filhos, né? Só que essa captação de recursos às vezes é muito difícil se fazer sozinha, tem que fazer em grupo, né? Isso dá mais força, né? Dá mais força para as companhias que desenvolvem novos produtos para doenças raras terem mais pressão em relação às famílias. Então, a associação de pacientes, ela não vem só para ajudar individualmente os pacientes, as famílias, mas ela se torna também o advocacy daquele tema. Ela pode desenvolver cartilhas, ela pode desenvolver material informativo. Então, o paciente que é raro para mim, que eu tenho, sei lá, 7 mil para cuidar, para aquela pessoa ele é 100%. Para mim, ele é um centésimo naquela doença, mas para a família ele é 100%. Então, muitas vezes, eu sou alimentada pelos próprios pacientes sobre o conhecimento que eles têm. Então, isso também é uma coisa muito importante. E que atitude que seria desejada da nossa sociedade em relação a crianças que apresentam doenças raras? Eu acho, a- me parece que a nossa sociedade não está muito preparada para lidar com isso. Zero. Não só a sociedade não está preparada, mas como o sistema de saúde não está preparado, como os hospitais não estão preparados, como os profissionais da saúde não estão preparados, ninguém está preparado, Suzana,
na realidade. Primeiro, porque o paciente, a família com doença rara, ela carrega, ela tem a carga, né, do conhecimento e de convencer. Assim, eu tenho quantos pais eu tenho que têm doenças raras que têm cartas emergenciais que diz assim: o, o meu filho tem tal doença. Essa tal doença tem que ser tratada da seguinte forma quando ele chega na emergência. Os médicos sequer leem as cartas. Aí os pais chegam e dizem: eu estou dizendo que ele vai complicar. Tu pode me ouvir? Não, aqui é do jeito que a gente faz, não é o jeito que o pai ou a mãe manda. Só que nesse caso, na doença rara, o pai e a mãe eles detêm esse conhecimento de verdade, porque eles são estudiosos daquela condição. Então, uma das coisas que eu falo para os meus colegas, ouçam os pais, não deixem de ouvir os pais. Eles sabem o que eles estão dizendo, tá? Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa é a sociedade não está preparada porque a sociedade ela não quer lidar com problema, com saúde, com deficiência intelectual, com autismo, com criança que grita, ou ela quer ela quer o que é o bonito, né? Aquilo que não é o bonito socialmente já é um pouco difícil de ser aceito. Então, às vezes, muitas vezes, há o preconceito, né? As famílias têm que enfrentar dificuldades de conseguir um monitor na escola, de conseguir. A gente, ontem mesmo, tarde da noite, fazendo um processo, porque é uma criança que está indo muito bem, ela precisa receber uma dieta por um botãozinho da barriga, que chama gastrostomia. E a escola disse que ela não pode receber essa dieta na escola porque não tem ninguém para dar. Mas qualquer pessoa pode dar. É só abrir o botãozinho e colocar a dieta ali, qualquer pessoa. Então, eu não posso privar aquela pessoa de ir na escola porque a escola se nega a dar a dieta, que pode ser dada por qualquer pessoa. Então, esse tipo de coisas simples do dia a dia, eles massacram a vida do paciente e da família. Eles massacram, tá? E O é, e é resto eu nem vou realmente, dizer. e é realmente simples essa da gastrostomia. A minha mãe teve esclerose lateral amiotrófica e eu aprendi a alimentar ela, É. né? Claro, E é as facílimo, ostomias todo mundo né? podem. Exato, Exatamente. exatamente. Então, aí muitas vezes os pais têm que tirar uma criança da escola ou têm que pagar para ter uma outra pessoa dentro da escola para fazer uma coisa que a sociedade já deveria assumir isso, tranquilamente, né? E essa diversidade dentro do ambiente escolar faria muito bem para todo mundo, né? Faria muito bem, né? Então, eu acho que isso que a gente está precisando. Do ponto de vista, do Sistema Único de Saúde, da saúde, isso aí nem se fala. A gente não tem nos municípios profissionais, terapeutas, fisioterapeuta, psicólogo, serviços ou clínicas dedicadas à reabilitação, à educação especial. É muito difícil, Suzana, é muito difícil conseguir. Na Casa dos Raros, nós temos duas assistentes sociais e elas todos os dias têm um enorme trabalho de conseguir devolver o paciente para a rede, porque a rede lava as mãos. O paciente, eu não tenho remédio, eu preciso estimular, preciso dar qualidade de vida, preciso utilizar as potencialidades que a pessoa tem. Mas a rede não está preparada, né? E assim vai, né? A lista é grande. Eu acredito que muito poderíamos ainda ficar falando sobre esse assunto, mas estamos chegando ao final aqui do nosso tempo. Terias alguma coisa que ainda gostarias de dizer a quem virá nos assistir? Eu acho que essa live é uma live para pessoas que não entendem muito de doenças raras, mas o que eu quero trazer para vocês é que não precisa entender especificamente de uma ou de outra doença, mas saber que as doenças raras, esse nome raro, ele é um nome conceitual, mas certamente na sua volta, no seu meio, você deve conhecer alguém, alguma família. Ouçam os pais e as mães. Sempre procure ajudar, perguntando se precisa, de algum apoio. Apoio emocional, às vezes, cuidar de uma criança, para a mãe poder ir pentear os cabelos, fazer as unhas, né? Que às vezes nem isso uma mãe rara consegue fazer, né?
Às vezes, eu não tenho dinheiro, não posso ajudar, não é isso. Ajudar é já não atrapalhar, né? A Casa dos Raros, ela veio para entrar nesse ecossistema aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, ser um modelo de cuidado e atenção integral, que é o que o paciente precisa. E a gente trabalhar nesse, a gente chama awareness, né? Poder falar. Quanto mais a gente fala no tema, mais o tema vai introjetando. E as pessoas vão perdendo o medo de ouvir, né? Seja um médico, um profissional da saúde. Se houver alguma suspeita, o especialista hoje em atendimento em doença rara é o médico geneticista. Existe médico geneticista na rede privada, convênios, Unimed, tem uma lista grande lá, planos de saúde, tem muitas clínicas e geneticistas aqui no Rio Grande do Sul de excelência, tá? Existem 3 centros de referência em doenças raras no Rio Grande do Sul nesse momento: Santa Maria, no Hospital de Clínicas e na Casa dos Raros, que nós também vamos começar a atender agora por ser um centro de referência habilitado recentemente pelo Ministério da Saúde. Então, como geneticista, eu só agradeço poder compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento, né, Suzana? E agradecer esse espaço que você está me dando, né? E foi uma honra, né? Uhum. Eu agradeço imensamente, Carolina, teres atendido ao convite do Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, para conversar sobre um assunto tão importante e te agradeço assim imensamente. E a quem está nos assistindo, eu gostaria de dizer que eu sou, digamos assim, uma entusiasta dessas lives, mas eu não entendo muito bem. Eu não sei nem editar. Então, é por isso o momento ali que o vídeo pausou, vai aparecer pausado, os meus cachorros latindo aqui ao fundo vão aparecer latindo. Não ouvi. Porque o que eu faço aqui, de uma forma muito rudimentar, é tentar levar, através desse nosso canal do Rotary, aqui, Glória Teresópolis, informações sobre temas que a gente acha muito importantes, que a sociedade conheça e que reflita sobre eles. Então, mais uma vez eu te agradeço, Carolina, e foi muito bom poder te ouvir. E ficamos por aqui, e no mês que Muito vem obrigada. voltamos com mais um Conversando com o Rotary Glória Teresópolis.